Voltamos, queridos alunos. A paz do Senhor. Luciana tem uma pergunta a fazer, que chegou no intervalo. Peço para ela ler essa pergunta. Ok, a pergunta é do Paulo Palmares, do aluno Ronaldo. Conforme Lucas 2:52, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e os homens. Jesus precisou aprender ou precisou estudar? Observe, querido. Eu vou ler um outro texto neste mesmo capítulo. Capítulo 2 de Lucas tem 2 versículos quase idênticos. Eu vou explicar um e vou explicar o outro. O versículo 40 diz assim: e crescia o menino e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Versículo 52, e crescia Jesus. É o que acabamos de ouvir. Em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. O primeiro, que é o 40, aqui fala da sabedoria de Deus, da graça de Deus. Como uma pessoa aprende, porque Jesus foi para a escola. Todo judeu ia para a escola. Nenhum judeu deixava de aprender a ler. Todos eles sabiam ler e escrever. Porque eles teriam que ler a lei para seus filhos e ensinar a ler aos seus filhos. Logo, Jesus foi para a sinagoga estudar. A sinagoga funcionava como escola 6 dias por semana. Da sexta-feira, de 6 da noite, até sábado, às 6 da noite, era lugar de culto. O resto da semana era lugar de aprendizagem, era uma sala de aula hebraica. Então Jesus aprendeu, leu as escrituras, compreendeu. Mas por que Jesus compreendeu? Por causa do versículo 40. Ele era sapientíssimo. Aquilo que eu e você passa tempo para entender quando lê, Jesus entendia com facilidade. Não era rápido, feito a gente quer, não abrir e fechar de olho, não. Quando ele leu as escrituras, ele as entendeu tão perfeitamente que com 12 anos ele fazia pergunta aos doutores de textos teológicos que os rabinos judaicos ensinavam errado, e ele fazia uma pergunta e colocava os camaradas no canto da parede. Assim, o versículo 40 fala do seu conhecimento, do seu fortalecimento espiritual, cheio de sabedoria espiritual e graça de Deus. O 52 fala da sua humanidade. E crescia Jesus em sabedoria humana e estatura, altura, e em graça, área social, vida comum de Jesus, certo? Jesus aprendeu nas escolas, leu e entendeu do céu. Temos aqui a nossa 6ª aula, é a continuação da doutrina de Cristo. Nosso objetivo é estudar e pesquisar sobre os ofícios, as obras e a ascensão de Cristo. Conhecer cada um dos ofícios de Cristo. Identificar a importância da obra de Cristo através de sua morte, ressurreição e ascensão. O conteúdo é os ofícios de Cristo, a obra de Cristo, a ascensão de Cristo, fatos e resultado da ascensão e, finalmente, a conclusão do assunto. Vamos ver ofício de Cristo. No Antigo Testamento, havia 3 classes de mediadores entre Deus e seu povo: o profeta, o sacerdote e o rei. Vamos explicar isso melhor. Quando Deus chamou a nação de Israel, instituiu lá no capítulo 19 de Êxodo em diante, durante 11 meses, Deus, vimos isso aqui no Antigo Testamento 1, Deus instituiu sacerdote para Israel. Desses sacerdotes, só um homem
entrava para falar com Deus, que era o sumo sacerdote. Este homem tinha uma outra unção. Além, todos os sacerdotes, quando os sacerdotes foram ungidos, Arão e seus filhos, foi aspergido sangue sobre eles. Mas Arão foi ungido com óleo também. Além de sangue, foi óleo. Então, o sumo sacerdote tinha uma unção separada, porque ele seria o intercessor oficial entre Israel e Deus. Até os próprios sacerdotes seriam submissos ao sacerdócio arônico. Ou seja, nenhum daqueles sacerdotes faria o papel de Arão. Só Arão, uma vez por ano, entrava no santuário para fazer sacrifício por ele e depois por toda a nação. Era 2 vezes que ele entrava no momento. Primeiro por ele, depois pelo povo. Daí ele era ungido para interceder. Por isso que esses homens podiam até profetizar. Depois Deus ungiu o outro grupo chamado rei, porque como Israel pediu um rei, para comandar os sacerdotes que eram ungidos, teria que ser ungido. Então o rei também foi ungido para reinar. Quando Davi disse assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação, Davi estava dizendo que estava ficando carnal e queria ficar alegre espiritualmente. E quando ele disse: não retire de mim teu espírito, que alguns de nós pensam que tem tudo a ver com aquilo que diz: Senhor, me ajude, não faça como Davi, ou então eu faço como Davi, não retire de mim teu Espírito Santo. Ora, errado. Quando Davi diz: não retires de mim teu Espírito Santo, é espírito de governar. Davi estava pedindo a Deus que não retiraste a unção dele para governo, como retirou de Saul. Se Deus retirasse a unção de governo de Davi, Davi ficaria um rei que não saberia governar, feito Saul. Assim, quando ele disse: não retire de mim teu Espírito Santo, era a unção de governo. Tá? Assim, os reis eram ungidos para governar. Por isso que Davi era profeta. Havia sacerdotes profetas e havia rei profeta. E também, como os sacerdotes e rei começaram a pecar, Deus ungiu um terceiro grupo de gente, que era os profetas, como a mensagem imediata de Deus. Esses homens tinham uma chamada tão forte de Deus. E eles tinham 3 pontos cruciantes. Eles teriam que amar a lei de Deus, ensinar a lei de Deus e odiar o pecado. Se um homem fosse chamado para profeta e não tivesse essas 3 qualidades, ele não era considerado profeta em Israel. É por causa disso que o profeta Daniel, no Antigo Testamento hebraico, ele não figura entre os profetas. Quando se faz a relação dos profetas, quem os judeus têm como profeta? Daniel. E ele não tem o livro de Daniel como um livro como Daniel como um profeta, mas como um livro de história escrito. Porque Daniel amava a lei, odiava o pecado, mas não ensinava a lei. Mas ele deve ter ensinado, se ensinou, a Bíblia não diz, por isso que os judeus não consideram. Daí os profetas teriam que amar a lei, ensinar a lei e odiar o pecado. E isso está implícito para todo homem chamado de Deus. Eu, você e todos. Eu e você precisa amar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus e odiar o mal. Aí nós somos aprovados. Assim Jesus, o Cristo como profeta, que ilumina as nações com a sua palavra, seu ensino, sua mensagem do amanhã. Ele como sacerdote que se ofereceu como sacrifício pelas nações. E como rei que reinará sobre todas as nações para todo sempre. Jesus como profeta. Profeta significa quem fala por ou em lugar de outro. Ou aquele que fala em lugar de Deus. Logo, o profeta é um porta-voz do Senhor. Por isso que os profetas antes recebiam a mensagem de Deus. Como assim? Basta ler Jeremias, basta ler Isaías, que você vai ouvir ele escrever assim: e veio a minha palavra do Senhor. Ou seja, o profeta recebia
a mensagem lá na sua consciência, no seu espírito. Aí ele recebia, entendia, agora ele ia entregar com suas próprias palavras. Daí ele dizia, assim diz o Senhor. Recebia e veio a minha palavra do Senhor. E agora, assim diz o Senhor. Assim, este era um porta-voz de Deus. Deus usava esses homens imediatamente para o povo. Esses homens pregou no meio do povo e sofreram, muitos deles morreram nas mãos do povo de Israel. Jesus profetizou, porque Jesus era profeta. Já vimos aqui que ele não era o Messias, mais um Messias, desculpa, era o Messias. Ele traria essas três unções sobre ele, e já vimos que a palavra ungido é Messias, ou Messia, e Cristo. Daí Jesus tinha a unção do sumo sacerdote, ou do sacerdote, do rei e do profeta, veio sobre ele. Ele podia interceder, podia governar e podia profetizar. Aí ele, como profeta, profetizou que ele convinha tratar dos negócios do seu pai, Lucas 2, 49, João 4 e 34, fazendo a vontade divina, Mateus 26, 42, João 4 e 34, e João 5 e 30. Ele também profetizou. Agora veja as profecias. Quando a gente olha para as Escrituras, vê Jesus como profeta, eu gosto de citar três profecias que Jesus falou. Uma instantânea, uma imediata e a outra mediata. Qual foi a profecia instantânea? Ele disse para Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu vai me negar. Cumpriu-se poucas horas depois. Depois ele disse, essa que eu vou ler daqui a pouco, sobre Jerusalém. Cumpriu-se 40 anos depois. E em João 14, 3 ele disse, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Queridos, assim como ele profetizou que Pedro negaria antes que o galo cantasse 3 vezes, profetizou a destruição de Jerusalém, ele profetizou a vinda para buscar a igreja. Então, é algo seguro, certo e concreto que não pode falhar. Voltemos. Parte B, ele profetizou a destruição de Jerusalém. Ele, quando Jesus ia descendo o Monte das Oliveiras, montado no jumento, ele avistou a cidade e disse, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis vos juntar como a galinha junta os pintinhos debaixo de suas asas, e vocês não quiseram. Mas eis que vos digo, a vossa casa ficará deserta. Isso aconteceu. Te cercarão com fronteira, com trincheiras. Vocês irão para outras terras. Isso se cumpriu literalmente no ano 70. A parte que diz, até que digais, bendito quem vem em nome do Senhor, quando ele virá, essa parte vai se cumprir. Daí, parte desta profecia já se cumpriu. O general romano Tito, filho de Vespasiano, cercou Jerusalém em 68, foi quase 3 anos de cerco, e em 70 depois de Cristo, cercou a cidade com 100.000 soldados romanos e a destruiu. Foram mortos 1.100.000 judeus, 97.000 voltaram cativos. Se você ler Deuteronômio, se não me falha a memória, 27 ou 28, os 2 capítulos, está lá as profecias de Moisés. Moisés, quando botou o povo nas campinas de Moab, ele profetizou assim, vocês ainda vão voltar para o Egito, porque vocês é um povo desobediente, mas vocês não vão voltar pelo caminho que vocês saíram, vocês vão voltar por outro caminho, vocês vão voltar de navio, vocês serão vendidos como escravo, vocês vão ter que ficar tão barato que não vai ter quem vos compre. Se cumpriu no ano 70. 97.000 cativos foram pegos, 1.100.000 mortos. Desses 97.000 cativos, muitos foram vendidos para ser gladiadores. Muitos foram vendidos para as galés, para remarem no subterrâneo das galés. Outros para serem empregados das casas dos ricos. E outros levados para o Egito para ser vendido na grande feira de escravos do Egito. O escravo ficou tão barato, e eles foram de navio. Ficou tão barato que não tinha quem comprasse. Aí jogaram um monte no mar. Cumpriu-se a profecia de Moisés. Assim, quando Moisés disse,
o Senhor levantará um profeta semelhante a mim. Ele não estava dizendo que era apenas um profeta que falava. Que Moisés amava a lei, ensinava a lei e odiava o pecado. Cristo amava a lei, ensinava a lei e odiava o pecado. Daí ele está mostrando qual era quando ele falou da destruição de Jerusalém, ele está falando sobre a lei. Ele está mostrando o que aconteceria por causa da desobediência de Israel. Está mostrando a sua chamada profética. Profecia em relação aos discípulos. Ele profetizou, lá em Marcos 14, 18, que um deles iria traí-lo. Profetizou em 26, 34, que um deles iria negá-lo. Como um deles haveria de ser levado à morte. Pedro, isso foi lá em João, capítulo 21, quando ele chamou Pedro, disse: vem cá, Pedro. Depois que ele perguntou alguma coisa, disse: dias virão em que serás levado para onde tu não queres ir. Aí isso falava da morte de Pedro, certo? Aí observe, quando tu fores velho, te levarão para onde tu não queres ir. Aí Pedro, quando foi preso por Herodes, era mais ou menos o que, meu Deus? Uns 15 anos depois que Jesus foi para o céu, Pedro estava preso naquela cela, no capítulo 12 de Atos. Pedro deveria ter o quê? Uns 45 anos a 50. Não estava velho. Mas Jesus tinha dito: quando tu fores velho, te levarão para onde tu não queres ir. Falando da morte em qual Pedro seria morto. Por isso que Pedro dormia na cela, porque ele sabia que não ia morrer, porque ele não estava velho. Assim, a profecia de Jesus disse que um deles seria levado à morte. E Pedro, já velho, lá pelo ano 63, 64, 65, foi levado à morte e, segundo os eruditos, foi crucificado em uma cruz. E ele pediu para virar a cruz de cabeça para baixo, que era indigno de morrer como Cristo. Ele se entregou à morte. Levaram ele para a morte, mas ele não fez nenhuma força para sair daquela situação. Profecias em relação à igreja em geral. A promessa do Espírito Santo, que ele viria para convencer o mundo da justiça, do pecado, do juízo. Os sinais que faria em seu nome. Marcos 16, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, aqueles sinais. E o arrebatamento da igreja, João 14, 3. Isso foi profecia de Jesus. Então observe, seria complicado Jesus, o noivo da igreja, nunca tivesse falado sobre o arrebatamento dela, enquanto Paulo fala sobre isso. Mas Cristo falou no arrebatamento da sua igreja. Virei outra vez. Eu estou aqui, eu vou preparar lugar para vocês. Vou, com certeza. Mas eu vou voltar. E quando eu vier, vou levar para vocês, para mim mesmo. Agora preste atenção à última parte do versículo. Para onde eu estiver, vocês estejam também. Ou seja, quando Jesus levar a igreja, aí você pode perguntar, ou alguém lhe perguntar: quando a igreja for arrebatada, vamos para onde? Se você não souber uma resposta mais bíblica, use João 14, 3. Jesus disse que onde ele estivesse, nós estaríamos com ele. Assim, não importa onde esteja, ou seja, importa que estaremos com ele. Jesus como sacerdote. Na carta aos Hebreus 8 e 3, diz: porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este, que é Jesus, tivesse também alguma coisa para oferecer. Como sacerdote, Cristo ofereceu-se a si mesmo para assegurar o perdão do homem e sua aceitação diante de Deus. Por isso que quando a gente olha para a cruz, a gente vê as 4 imagens da salvação. Quando eu falo 4 imagens, isso é algo metafórico, não é metafórico, é algo abstrato. E vou explicar. Como os sacerdotes imolavam os animais no passado, para que eles imolavam os animais? Para propiciar a Deus. Aquele sangue era aspergido sobre a tampa da Arca da Aliança, para propiciar. Por isso que o nome da tampa da arca era
propiciatório. A palavra propiciar significa pacificar, apaziguar. Quando se jogava o sangue, o aspergia o sangue na tampa da arca, era para pacificar Deus. Acalma-te, Deus. Deus não se ire. Deus passava um ano esperando por aquele outro ato. Chamava-se a propiciação pelo pecado do povo. Certo? Então, quando Jesus morreu na cruz, a primeira coisa que ele fez, ele propiciou Deus. Ou seja, quando Cristo morreu na cruz, ele propiciou, acalmou Deus. Senão, Deus não podia fazer o resto. Qual era o segundo momento? Segunda parte, ele justificou-nos diante de Deus. Se Cristo não tivesse primeiro pacificado Deus, como Deus poderia nos justificar? Então, primeiro, tem um escritor aí de peso, né? Não é brasileiro, é fora da nossa nação, o inglês. Ele coloca lá, primeiro ele justificou e depois propiciou. Não. Primeiro ele pacificou. Deus se acalmou e agora justificou. Depois, Jesus propiciou Deus, justificou o seu povo, redimiu o seu povo, comprou no mercado do pecado e reconciliou. Então Jesus propiciou, pacificou a apaziguaria de Deus, ele nos justificou diante de Deus, ele nos comprou de Deus para Deus e ele nos reconciliou na família de Deus. As 4 imagens da salvação. Daí, ele como sacerdote hoje, ele está lá no céu, intercedendo e faz intercessão cada dia por mim e por você. É por isso que diz que ele intercede pela sua igreja. Quando ele pela sua igreja, tanto é no corpo por completo, como é por cada crente individual. Assim, quando eu e você ora por alguém que não é servo de Cristo, aí Cristo intercede ao Pai pela nossa oração. Certo? Ele diz: Pai, fulano de tal está pedindo isso. Não interessa por quem e para quem. É um sacerdote na terra que está orando ao sumo sacerdote no céu. E este intercede junto ao Pai. Assim, como sacerdote, Cristo ofereceu-se a si mesmo para assegurar o perdão do homem e sua aceitação diante de Deus. Jesus participou da nossa natureza, repetindo aquele assunto. Hebreus 12, 14 e 16. E de nossos sofrimentos para poder representar o homem perante Deus e oferecer sacrifício. Que natureza ele participou? Não a natureza caída, com certeza. Correto? Ele participou para saber o que é um homem. A necessidade básica do homem. E de nossos sofrimentos para poder representar o homem perante Deus e oferecer sacrifícios. Como é que ele poderia nos representar se ele não tivesse sofrido os escárnios e os sofrimentos deste mundo? Pois um sumo sacerdote devia ser de natureza humana. Quando o sumo sacerdote de Israel, a seu tempo, entrava no Santíssimo, ele sabia o que estava fazendo. Ele estava oferecendo sacrifício pelo povo, porque sabia que o povo era tão sofredor e tão carente como ele. Cristo venceu tudo e lá no céu ele apresenta-nos a Deus, sempre com seu sacrifício de frente, mostrando que assim como ele venceu, nós somos mais que vencedores nele. E certamente, 100% de certeza, se nós aqui nos humilharmos, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Todo ano, o sumo sacerdote ia à presença de Deus, oferecendo sacrifícios, assegurando o perdão e a aceitação do povo por um ano. As vítimas dos sacrifícios eram imoladas no pátio exterior. Os irmãos sabem, já estudaram isso? Era o pátio, o santo e o santíssimo. Era imolado no pátio exterior e o sangue levado ao lugar santíssimo e aspergido na presença de Deus. Os irmãos têm uma ideia, só para título de informação? Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, nos 3 estágios, em 605,
levou a elite cativa, 597 levou a classe média cativa, e em 585 destruiu a cidade, destruiu Jerusalém, destruiu o templo, destruiu tudo. Alguém pode se questionar, como é que pode destruir o templo se a Arca da Aliança estava lá, com a glória de Deus? Mas Ezequiel, capítulo 8, versículo 4, capítulo 9, versículo 3, capítulo 10, versículo 18, e capítulo 11, versículo 23, está mostrando que Ezequiel, lá em Babilônia, profecia de Ezequiel, ele vê quando os querubins vêm para Jerusalém, a glória de Deus sai do templo, monta nas costas do querubim e vai para o Monte das Oliveiras e de lá sobe para o céu. Assim, Nabucodonosor só derribou o templo porque a glória de Deus não estava lá. A Arca da Aliança desapareceu completamente. Desde 585 a.C. Aí você pode me perguntar, professor, e quando o Zorobabel fez o templo, e o templo na época de Herodes, ou seja, o templo de Zorobabel, que foi aumentado por Herodes, o que era que tinha no Santíssimo? Uma pedra. Não tinha arca. Em lugar da arca se colocaram uma pedra. E de aspergir o sangue sobre a tampa da arca, se aspergia sobre uma pedra. Você pode até me perguntar, e Deus recebia? Eu não sei. Não sei se Deus recebia ou não. Eu sei que nunca mais deu certo. Porque Deus ficou irado com aquela nação e vai cobrar muitíssimo dela na grande tribulação. Assim Jesus foi crucificado aqui na terra e ascendeu ao céu para apresentar-se em nosso lugar na presença de Deus. Quando ele chega lá, diante de Deus, ele chega lá, não é que ele sai de um lugar para outro. Chega lá significa, move-se diante de Deus por mim e por você, ele me apresenta, ou apresenta a sua pessoa, ou cada um daqueles que ele servem, dizendo as nossas necessidades e com toda a autoridade intercedendo por nós. Assim ele vive para aplicar os méritos e o poder de sua obra expiatória perante Deus a favor dos salvos. Tem alguma pergunta? Temos sim a pergunta do Paulo Palmares, do aluno Vicente. Professor, conforme o registro em João 7,15, os judeus maravilharam-se, dizendo, como sabe estas letras, não as tendo aprendido? Como explicar esta passagem, a ideia de que Jesus foi à escola? Observe, querido, que nós sempre temos aprendido algumas coisas e há um desencontro. Todos os judeus sabiam a lei mosaica. Já li sobre crianças que com 5 anos de idade repetia trechos da lei inteiro. A gente não se admira com uma criança recitando na nossa igreja? Em Israel havia criança que com 5 anos repetia a Shemá por inteiro, repetia partes do Antigo Testamento por inteiro de memória que os pais ensinavam. Se eles sabiam de tudo, nada da lei era escondido. Quando uma criança chegava aos 10 anos de idade, os melhores deles, os primeiros alunos, eles iam para outra escola até os 14 anos. E esses melhores dos melhores, observe, até os 10, os melhores dos melhores iam para outra escola. Até os 14, os melhores dos melhores iam para ser discípulos de rabinos. Então, mas toda criança aprendia até os 10 anos. Tinham 5 a 6 anos de estudo. Tudo, os rabinos ensinavam a ele tudo. Eles não podiam ser ignorantes. Agora, para ele ser um doutor, ser um teólogo, tinha que estudar com os rabinos. Até os 10 anos, eram professores, eram rabinos comuns. Até os 14, já era um rabino, vamos dizer assim, que tivesse uma graduação maior. E o rabino dos rabinos, o mestre dos mestres, era que tinha aquele grupo de discípulos atrás de si. Jesus não foi formado em nenhuma escola teológica em Jerusalém. Certo? Por isso, ele não era um teólogo. Por isso que perguntaram a ele algumas vezes, onde estudaste estas letras? Como eles sabiam que ele não tinha frequentado escola teológica,
não queriam ouvi-lo. Daí eles ficavam maravilhados. Maravilhados tem que ir para o original. Se é maravilhados zangados ou maravilhados alegres. Por que eu estou dizendo isso? Eu tenho um genro que ele é italiano. E sempre eu leio nas escrituras que os judeus maravilharam-se que Cristo disse aquilo e pegaram em pedras. Como é que a pessoa se maravilha com o outro e pega em pedra? Aí meu genro estava conversando um assunto comigo, ele é italiano, da gema mesmo, nem fala português. Ele disse, começou a falar, estava zangado, eu fiquei maravilhado. Eu perguntei à minha filha, ele está dizendo, pai estava zangado com os camaradas. Então observe palavras de um lugar para outro, como é que fica. Assim, quando diz aqui maravilhado, não se sabe se eles estavam felizes, alegres ou irritados. Porque Jesus, com tanta sabedoria, sem ter ido a nenhuma escola, daí eles duvidavam. Esse homem está falando o quê? Está falando que verdade? Assim, diz que ele nunca tinha frequentado escola, porque ele não foi para a escola teológica. Tem uma outra pergunta? Temos sim, do Paulo Petrolina. Como entender o canto do galo? Seria um animal literalmente ou seria um tipo de trombeta? Vi um comentário que seria um tipo de toque de trombeta. E quem ouviu esse toque? Só Jesus ou os discípulos também? Querido, o canto do galo é uma confusão. Alguém diz, em Jerusalém não havia galo, que é uma conversa, né? Porque não há prova de que em Jerusalém não existia galo. Jesus pregou aos judeus e disse, quem de vós pede um ovo e o pai dá uma serpente? Se Jesus falou de ovo, eles sabiam que era uma galinha, se tinha galinha também tinha galo. Daí a discussão. Eu tenho esse livro, eu tenho essa obra que escreveram. Eu pouco dei valor a esse tipo de assunto. Por causa do texto bíblico. Daí, sobre o canto do galo, há dois pensamentos. Que o galo cantava, ou então, a cada 3 horas, os sentinelas romanos passavam pelas ruas e dizia, primeira vigília. Porque as vigílias de Israel eram a cada 4 horas. E as vigílias romanas a cada 3 horas, se não me fala a memória. De 3 às 9, 9 horas, primeira vigília. E quando Pedro negou Jesus, seria a segunda ou a terceira vigília. Então, quando o canto do galo era, porque sabe-se que o galo canta ao amanhecer, ao nascer do sol, aí que escreveram que era um toque de trombeta, era o grito do sentinela. Isso pouco interessa. O texto diz, antes que o galo cante, ou seja, antes de um momento específico, seja o cantar de um galo, a ave, seja o grito do sentinela ou o toque da trombeta daquela hora específica a cada vigília. 3 vezes Pedro negou Jesus. Quando ele negou as 3 vezes, aí diz a Bíblia, o galo cantou. Aí é onde entra a questão. Era um galo? Era um toque de trombeta? Ou o sentinela gritando a vigília que havia chegado? Não sei. A gente fica por aqui. Tem outra? Tem mais uma do Paulo Petrolina. João 3:13, que diz, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem que está no céu. Como entender essa passagem se Cristo estava na terra quando falou esta palavra? Aluno Rodrigues. Ora, querido, todos os textos bíblicos, todos os comentários bíblicos que partem para aí, está falando da onisciência de Cristo. Cristo, o homem Jesus, não estava no céu, mas ele está no céu, é a segurança, a certeza que ele tinha que estaria lá. Naquele momento, fisicamente, ele não estava, mas como Deus, ele nunca deixou de estar no céu pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus. E ele, Jesus, Cristo, como Deus, fazia parte da Trindade. Tá certo? Então, dizem alguns que pela onisciência, ele sabia a onipresença do Espírito Santo, que era o Espírito dele, e fica essa questão, não se chega a denominador. Posso responder a você até aí, meu filho, tá certo? Deixe-me agora passar para outro momento. Jesus como rei. De acordo com o Antigo Testamento, o Messias seria um rei da casa de Davi, que governaria Israel e as nações com justiça,
paz e prosperidade. Isaías 11 e o Salmo 72. Jesus afirmou ser esse rei. Diante de Pilatos, ele disse que nasceu para ser rei. Explicou que o seu rei não era deste mundo, isto é, não seria um reino fundado por força humana, nem seria governado de acordo com os ideais humanos. Porque esse era o pensamento do povo, e Jesus mostrou quando Pilatos disse, logo tu és rei, ele disse, para isso eu vim. Mas o meu reino não é deste mundo. Ou seja, não é deste mundo significa, não é o modelo deste mundo. Não é como vocês governam. Os ideais do meu reino não é os ideais de vocês. Tem outros ideais. Jesus também predisse sua vinda em poder e majestade para julgar nações, no capítulo 25 de Mateus, quando ele diz, quando o rei vier. Ali, quando a igreja for arrebatada por Cristo, haverá as bodas do Cordeiro lá na glória. Enquanto isso, na terra, haverá 7 anos de tribulação, dividida em 2 partes. Na primeira metade é o engano da falsa paz. E na segunda metade haverá a tremenda guerra do Armagedon. Acredito que esse ano, mais para frente, a gente vai ter esse assunto que é escatologia bíblica. E quando esse período estiver findando, Jesus vem em glória e descerá no Monte das Oliveiras, porá os gentios do lado esquerdo, os gentios pecadores, e os gentios que estavam com Cristo durante a grande tribulação, e o israelita em sua frente. Por isso que ele chama bodes do lado esquerdo, ovelhas do lado direito e pequeninos irmãos à sua frente. Aí o rei dirá aos da esquerda, afastai-vos de mim, maldito. Não é o juízo final, é o julgamento das nações vivas. E aos da direita, entrai para o gozo. E aos pequeninos irmãos. Então instalará o reino milenar. Então, essa é a vinda de Jesus para julgar as nações e instalar seu reino aqui na terra. Depois de morrer e ressuscitar, Jesus declarou, é-me dado todo o poder no céu e na terra. 28, 18. Depois de sua ascensão, foi coroado, entronizado com o Pai. Observe, se aqui tem o Filho, aqui tem o Pai. Quem está sendo entronizado é o Filho, coroado é o Filho. Assim, diante de Deus, Jesus é rei, não rei de Deus, rei para todas as criaturas. Por isso que diz, repetindo em Filipenses 2 e 11. Melhor, a partir do versículo 9. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por quê? Porque foi Deus que o fez assim. João escreve sobre uma visão na qual ele viu Jesus vindo em glória. Ele estava com uma veste salpicada de sangue, e o exército que há no céu seguia-o. De sua boca saiu uma espada para ferir as nações, e eles as regerá com vara de ferro. Na sua veste e na sua coxa estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos juntar uns textos bíblicos para a gente entender isso. Pegando o texto que já vimos na primeira lição. Em Daniel 7:13, Daniel tem uma visão que vê o Messias vindo no céu, com poder e glória, e a ele é dado tronos para reinar e para governar, junto com o seu povo. Em Isaías 63, versículo 1, o profeta tem uma visão. Ele disse, quem é ele? Ele vê um homem montado num cavalo branco, com as vestes salpicada de vermelho, como quem vem do lagar que pisa a uva, que simboliza uma batalha, aqueles vestido tinto de vermelho ou de borza, simboliza tinto de sangue de quem veio da batalha. Por isso que o homem da visão diz, eu sozinho pisei o lagar. O lagar não é um lagar de uva, que esmagou a uva com o pé. Uva aí significa o mal, o pecado, que esmagou. Aí diz, e Isaías pergunta no capítulo 53, verso 1. Quem é este que vem de Edom com as vestes salpicadas de vermelho, que é glorioso em sua vestidura e que marcha com sua grande força? Aí o homem da visão responde, sou eu,
que pelejo com justiça e sou poderoso para vencer. Esse, observe, Daniel está vindo, ele vem sobre as nuvens do céu. Isaías 63:1 está dizendo que ele vem com as vestes salpicadas de sangue. Jesus, em 26:64 de Mateus, quando ele responde à pergunta do sumo sacerdote, ele disse: em breve vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. Já vimos aqui que ele estava dizendo que era o varão de Daniel 7:3, o Filho do Homem, que é o mesmo de Isaías 63:1. Desculpa. Lá no capítulo 19, versículo 11 do Apocalipse, que é isso que acabamos de ler, João tem a mesma visão. Ele vê aquele homem de 63:1 de Isaías, de 7:13 de Daniel, corroborando com a profecia de Jesus, 26:64. Aí ele disse: vi um homem, eis que vejo o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sobre ele é fiel e verdadeiro. Ele tem as suas vestes salpicadas de sangue. Como é que ele vem do céu com as vestes salpicadas de sangue? Onde foi que ele brigou, que ele lutou, que as vestes deles ficaram manchadas de sangue? Observe que é o varão de 63:1, que o profeta Isaías pergunta: quem é este que vem lá de Edom, que tem as vestes tinta de vermelho, que é glorioso em sua vestidura e que marcha com sua grande força? É o mesmo varão de 19:11 de Apocalipse. Aí é que este Jesus que vem do céu com a igreja, ele já esteve na terra, lutou no Calvário e foi para o céu, e agora vem com a igreja, e a peleja continua. Quando ele vier, ele vai pelejar contra o anticristo e está lá o reino milenar. Este é o Jesus Cristo, rei. Por isso que está escrito, quando ele vinha montado naquele cavalo branco, cavalo não é um cavalo de verdade, é a força do poder de Deus. Certamente o vento deu, abriu o manto de Cristo, e João viu escrito na aba do seu manto: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, também da sua coxa, mostrando que além de ser rei, ele é Senhor dos Senhores. Repetindo: este Jesus, disse Pedro, que vocês mataram crucificando no madeiro, Deus os fez Senhor, e Cristo, que é o ungido rei. Amém. A obra de Cristo. Cristo realizou muitas obras, mas a obra suprema que ele consumou foi a de morrer pelos pecados do mundo. Observe, Cristo morreu por todos os pecadores, mas derramou seu sangue por aquele que aceita. Certo? Morrer é uma coisa, derramar o sangue é outra. Morrer, ele morreu por todos, mas o sangue derramado é o dinheiro para comprar, e só comprou quem se entregou, ou quem se entrega. Incluídas nessa obra expiatória figuram a sua morte, ressurreição e ascensão. Não somente ele devia morrer por nós, mas viver por nós. Não somente devia ressuscitar por nós, mas também ascender ou subir ao céu para interceder por nós diante de Deus. Romanos 8:24, 4:25 e 5:10. A morte de Jesus. Sua importância. A doutrina central do Novo Testamento resume-se nas palavras: Cristo morreu por nossos pecados. Não é? 1 de Coríntios 15:3. É essa característica particular que faz do cristianismo a única religião, pois é a única que apresenta a perfeita provisão para o resgate do poder, já falamos sobre isso, e da culpa do pecado com um propósito divino, já que o problema do homem é o problema do pecado. Logo, qual é a outra religião que oferece algo tão seguro, tão histórico, tão comprovado, algo palpável, concreto, como a religião cristã? Qual é a religião que oferece milagres? Qual é a religião que oferece um Cristo que morreu para salvar? Todas as outras religiões, eles mataram para salvar. O nosso morreu, porque quando ele morreu, ele deu a vida por nós. Eu acho lindo quando Jesus diz em 26, 24, 39 de Lucas a Tomé: vede, toca nas minhas mãos e no meu lado.
vede que o espírito não tem carne e osso como vede que eu tenho. Eu fico pensando, a Bíblia mostra Jesus ressuscitado em carne e osso, mas não diz que ele tinha sangue, né? Que o sangue de Cristo, isso é um pensamento meu, o sangue foi a vida por nós. Logo, Cristo, quando morreu, derramou a vida por nós, e essa vida ele não poderia retomá-la para ressuscitar. Aí Deus foi quem ressuscitou Jesus. Ele morreu, derramou sangue. O sangue veio para a nossa vida, para nos salvar. E agora, como é que ele torna a viver se ele não tem sangue? Mas ele tinha carne e tinha osso. E o sangue não tinha. Não é que eu digo que ele não tem, isso eu também não sei. Estou falando metaforicamente. Deus, diz a Bíblia, que Deus ressuscitou Jesus. Isso é lindo, lindo, lindo. O sangue é o preço da nossa salvação. Quando Paulo diz, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus, o que seria a palavra da cruz? Aí nós podemos dizer, é Cristo, mas como? A palavra da cruz é a morte de Jesus, o sangue de Jesus e a ressurreição de Jesus. Com a morte de Jesus, já vimos, Hebreus 2,14, ele venceu Satanás e abriu um caminho para nós, para Deus. 1 de Pedro 3, 18 a 19. Morreu para levar-nos a Deus. Assim, a morte de Jesus venceu Satanás e abriu um caminho. O sangue de Jesus, 1 João 1,7, purifica de todo pecado. E a ressurreição de Jesus comprova que o seu trabalho, a sua obra terrenal, foi de tão agrado a Deus, que Deus ressuscitou ele dos mortos. Mas não ressuscitou dando-lhe sangue, deu a vida do céu, a vida de Deus. Assim nós já vimos que essa morte de Jesus é a doutrina central do Novo Testamento, que ele morreu por nossos pecados, ou morreu por nós. Assim, o cristianismo é a única religião que tem um salvador que morre pelo seu povo. Assim, Jesus é o autor da salvação eterna, Hebreus 5:9, isto é, da salvação final. Porque tem mais de uma salvação? Tem. Existe salvação da enfermidade, salvação da pobreza, salvação da perseguição, porque no Antigo Testamento, para os judeus, a salvação envolvia tudo isso. Os judeus nunca pensavam que seria salvo para morar no céu ou ser salvo eternamente. Não. Salvação para os judeus é salvo da pobreza, salvo do inimigo, salvo da perseguição. Aí com Cristo, aí a salvação adquiriu uma outra conotação, ou melhor, uma conotação perfeita e final, que é a vida eterna. Tudo quanto a salvação possa significar é assegurada por Ele, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O significado de sua morte. Por causa do pecado no Éden, a comunhão entre o homem e Deus foi interrompida. A culpa foi tão forte na consciência do homem, a ponto de nem Adão nem Eva assumirem a culpa do pecado. Daí um sair acusando o outro, como já vimos. Gênesis 3, 11 a 14. Como o homem é incapaz de remover a culpa que pesa em si mesmo, isso tornou-se um obstáculo impossível de superar. Com sua morte, Cristo afasta de nós a nossa culpa, como se lê em 1 de Pedro 13,18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Assim, queridos irmãos, quero dizer a vocês o quê? Que morreu para vencer Satanás. 2:14. Com a sua morte, destruiu o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Venceu Satanás. E abriu um caminho para Deus, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Assim, a morte de Jesus vence Satanás e abre um caminho para Deus. Já o sangue limpa o pecado. Mas como o nosso ponto aqui é o significado da sua morte, vamos ver o que diz o próprio tema. A crucificação de Cristo. Além de com sua morte, Cristo venceu o diabo.
abrir um caminho para o homem até Deus. Já vimos isso? E assim, a morte de Cristo é a fonte da vitória, esta existindo em 5 aspectos a ser conquistada pelo cristão. Está aí escrito. Primeiro aspecto, a vitória sobre a morte. 1 Coríntios 15, 56 a 57. A segunda vitória é a vitória sobre o eu, o ego. O eu posso, eu sei fazer. Gálatas 2 e 20. A vitória sobre a carne, as paixões carnais. Aquilo já falamos anteriormente. Gálatas 5 e 24. A vitória sobre o mundo, isso que oferece para nós. O mundo jaz no maligno. Então, Gálatas 6 e 24. E a vitória sobre Satanás, que significa o nosso adversário, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Assim como os irmãos estão vendo aí, nós vamos agora fazer o perguntar a Luciana. Você tem alguma pergunta? Temos sim, mas antes eu quero lembrar aos monitores que a chamada será aberta às 4h50 para a marcação de frequência dos alunos. A pergunta é do Polo Goiânia, do aluno Jeremias. Professor, por gentileza, gostaria de saber se tem uma referência bíblica que fala sobre que o sangue era aspergido sobre uma pedra depois da queda de Jerusalém pelo Império Romano. Nunca os judeus colocariam isso na Bíblia. Nunca. Eu quero dizer a você, querido irmão Jeremias, pense num povo orgulhoso. Pense num povo enfatuado, soberbo, que jamais aceitaria uma derrota, os judeus. Daí, eles colocaram a pedra, mas jamais colocariam na Bíblia. Mas os livros das histórias sobre as quedas de Jerusalém, sobre, inclusive o livro, se não me falha a memória, de Ernesto Nini, Período Interbíblico, parece-me que ele fala sobre isso também. Colocaram uma pedra no lugar da Arca da Aliança. E você sabe que nada disso valeu, porque era apenas uma pedra, não tinha a presença de Deus ali. Tem outra pergunta? Temos sim, Paulo São Lourenço. Quais serão os joelhos que se dobrarão debaixo da terra? Aluno Gilmar. Isso. Todos aqueles mortos haverão de ressuscitar e de joelhos estarão de Cristo. Quando a gente fala de joelhos, está falando de se humilhar, de se submeter à presença de Cristo. Ele pode ficar em pé, duro, mas quebrado e humilhado. Eu acredito que eles vão cair de joelho diante de Cristo. Todos os joelhos se dobrarão debaixo da terra. Os joelhos que estão nos céus estão dobrados, os anjos o adoram. Aqui na terra, a igreja o adora. E pecador que vai morrendo e indo para o lugar de espera, da espera para a morte final, haverão de se dobrar diante dele. Todos os joelhos. Nenhum joelho escapa, nem do céu, nem da terra, e nem debaixo da terra ou do Hades. Tem outra pergunta? Temos sim, do Polo Goiânia, do aluno Cícero. Professor, o senhor falou que, no que se refere à unção, eram ungidos os reis, sacerdotes e profetas, pois um determinado pastor de renome disse em uma das suas palestras que antes ele pensava que ungido era só os do púlpito, mas viu que ungido pode ser você também que está aí me ouvindo. Existe uma diferença entre aquela unção, a ter, e essa referida pelo pastor acima referido? Com certeza, querido, há unção diferente. Falamos aqui que Arão e seus filhos foram ungidos, todos. Aí depois Moisés separou Arão e ungiu ele diferentemente. Todo salvo tem a unção do santo. Todos nós. Deus pode falar comigo, com você, a hora que Ele quiser. Basta você e eu estiver num ponto em que se enquadre nesse aspecto. Isso é unção do santo. E tem os chamados ungidos para a obra específica. 1 Coríntios, capítulo... Procurar aqui, meu filho, rapidamente para você. Capítulo 12, fala sobre os dons espirituais. Nós estamos encontrando. Capítulo 12, versículo 5. 1 Coríntios 12, 5. E há diversidade de ministérios,
mas o Senhor é o mesmo. Só pode ir para uma chamada ministerial, é Jesus que unge com outra unção, uma unção mais específica. Tá certo? Paulo, lá em Éfeso, lá quando ele estava para partir, ele chamou os presbíteros que havia, todos eles foram ungidos para ser presbítero. Aí fez uma reunião entre eles e escolheu um deles para ser o presbítero dos presbíteros, ou seja, o pastor dos pastores, o ancião dos anciãos, o bispo dos bispos. E todos eles impuseram a mão sobre ele, e Deus ouviu a oração e certamente lhe deu uma capacitação maior. O pastor está correto ao dizer que não eles é apenas ungido, mas toda a igreja é ungida. Mas essa unção é a unção de que todo um crente é ungido com o Espírito Santo. Agora, ungido para a obra ministerial é outro tipo de unção. Deixe-me voltar para cá agora. A ressurreição de Cristo. A ressurreição de Jesus é o grande milagre do cristianismo. Uma vez provada a realidade desse evento, não seria preciso provar os demais milagres do Evangelho, porque se ele ressuscitou, já é o milagre perfeito de que ele é verdadeiro. Letra A. O fato da ressurreição. O cristianismo é uma religião histórica que baseia seus ensinos em eventos definidos, acontecidos há quase 2000 anos. E esses eventos são o nascimento e o ministério de Cristo, sua morte, sepultamento e ressurreição. Desses, a ressurreição é a pedra angular ou principal. Próximo ponto. Letra A1. Se Cristo não houvesse ressuscitado, sua morte não seria expiatória. Os cristãos estavam sendo enganados por séculos. Os pregadores estariam proclamando um erro e os fiéis vivendo uma utopia por uma falsa esperança de salvação. Isso estaria acontecendo se Cristo não houvesse ressuscitado. Mas, como afirmou Paulo, e se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também a vossa fé. E assim, somos considerados como falsa testemunha de Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo, se Cristo não houvesse ressuscitado, eles eram o quê? Falsa testemunha. Daí, queridos irmãos, Paulo fez da ressurreição a bandeira da sua pregação. Toda a pregação do apóstolo Paulo gira em torno da ressurreição de Cristo. É a bandeira da sua mensagem. A bandeira da mensagem de Paulo não foi a morte de Cristo, não foi o sangue derramado, não foi o batismo com o Espírito Santo, nem os milagres, não foi a entrada de Jesus no céu. Não. A bandeira, o tema principal da pregação de Paulo, de suas cartas, era Cristo ressuscitou. Porque se Cristo ressuscitou, somos mais do que vencedores. Voltemos para o texto. O significado da ressurreição. A ressurreição de Jesus Cristo significa que ele é o Filho de Deus, Salvador e Senhor, Romanos 1 e 4, e que na sua morte expiou nossos pecados, permitindo que o homem fosse perdoado e justificado diante de Deus. Romanos 4 e 25. A ressurreição significa que há um sumo sacerdote no céu, que se compadece de nós e que há uma vida vindoura. Como também assegura, afirma, diz a verdade bíblica de que, se morrermos com ele, também com ele viveremos. Daí o significado da ressurreição, como fala a 2 de Timóteo 2 e 11. Vejamos o que diz o 6.3, a ascensão de Cristo. O Novo Testamento dá testemunho da ascensão e exaltação de Cristo. Assim, por ascensão, falamos de sua volta ao céu em seu corpo da ressurreição. Por exaltação de Cristo, queremos dizer o ato do Pai pelo qual ele deu a Cristo ressurreto e assunto a posição de honra e poder à sua própria destra, a sua majestade. Você, meu filho, está à frente desse negócio. Fique aqui ao meu lado direito, regendo toda esta obra que você fez, está entregue em suas mãos. Assim, vejamos alguns pontos relevantes sobre a ascensão e exaltação de Cristo. O que a Bíblia diz? Nem Mateus, nem João narram ou falam da ascensão de Cristo,
Marcos cita em 16, 19. Lucas fala dela no seu evangelho, em 24 de Lucas, versículos 50 a 51, e Atos dos Apóstolos 1 e 9. Tudo isto fala sobre a ressurreição, o que a Bíblia ensina sobre a ascensão de Cristo. Embora João não narre a ascensão, ele diz que Jesus já havia predito, e isso é verdade, em João 6, 62, 20, 17, 13, 1 e 14, 26, Jesus fala que subiria ao Pai. Paulo ensina isso definitivamente em Efésios 4, 8 a 10, Filipenses 2 e 9, 1 de Timóteo 13 e 16. Pedro fala de Cristo ir para o céu, 1 de Pedro 3 e 2, e na carta aos Hebreus diz que ele penetrou nos céus, capítulo 4, versículo 14. Percebe-se que a igreja primitiva considerava a ascensão de Cristo Jesus como um fato histórico e não como um milagre. É algo real, algo concreto, que a igreja primitiva não tinha dúvida. Celebrava, pregava. Não foi um milagre, não. Isso é verdade. Os discípulos que viram Cristo subir em Atos, capítulo 1, versículo 9, 10 e 11, e os anjos que apareceram disseram para ele: varões galileus, por que estáis a olhar para cima? Este mesmo Jesus que viste subir, da mesma maneira há de descer. Vejamos o ponto seguinte. A crítica contra a ascensão, claro que há. Vejamos o que diz os críticos. A crítica moderna se opõe à realidade da ascensão de Cristo por pelo menos duas razões. Diz a crítica moderna que a astronomia exclui a crença de que o céu é um lugar definido acima de nós e acima das estrelas. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, ou melhor, a Bíblia não nos diz onde é o céu, claro. Porém, afirma que é um lugar bem acima ou um lugar como um estado. O céu é o local onde Deus habita, onde os anjos e os espíritos dos justos aperfeiçoados, ou seja, que a igreja, os salvos que já partiram, já aperfeiçoados partiram, como está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 a 4. Ali Paulo diz que conheceu um homem que foi até o terceiro céu, se não sabe no corpo ou não, foi até o paraíso. Então Paulo está dizendo que existe um lugar, e este lugar estão os justos aperfeiçoados. E diz mais, tal corpo tem que ocupar o espaço. Ou seja, se estas pessoas foram para o céu, então tem que estar em algum lugar. Não estão vagando entre as dimensões, como diz as lendas dos filmes que passam por aí. É um local e tem que estar em algum lugar. E a Bíblia diz que este lugar existe. Assim, tal corpo, ou tais corpos, tem que estar ou ocupar um lugar no espaço. E os anjos têm que estar em algum lugar definido. Os anjos também não são uma utopia. Vejamos, acabar de ler aqui, nós vamos perguntar se tem pergunta. Segundo, ponto da alta crítica. Afirma que um corpo tangível e palpável não está adaptado para uma habitação extraterrestre, dizem os críticos. Ora, é certo, as estrelas e os planetas são extraterrestres, são astros fora da Terra. Ainda assim, eles são físicos, são materiais. Logo, como é que eles podem definir uma coisa se ele não sabe o que é espaço, não sabe o que é esse cosmos, não sabe o que é o céu? Porque o céu, na verdade, é um lugar existente, mas é algo que Deus criou. A ascensão é uma pressuposição histórica, dizemos nós ou as Escrituras Sagradas, necessária à crença da volta corporal de Cristo, pois ele deverá voltar da maneira como subiu. Atos 1:11. Além do mais, se faz necessário essa crença, pois ela implica em nossa própria ressurreição corporal, já que seremos como Cristo, como diz Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Ou melhor, lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 21, Paulo escreve assim, que assim como Cristo é, também o seremos, que ele transformará nosso corpo abatido
num corpo semelhante ao dele. Logo, o corpo de Cristo terá também corpos similares ou semelhantes que serão os nossos. Tá certo? Logo, a autocrítica, ela está falando de algo que não entende, porque as coisas espirituais são entendidas pelos espirituais. Queremos perguntar, Luciana, se tem alguma pergunta? Temos sim, do Polo São Lourenço. Em Apocalipse, capítulo 11, versículo 19, temos a seguinte expressão: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Pergunta e dúvida. O Senhor afirmou que a arca foi destruída. No entanto, nesse versículo, ela se encontra no céu. Como explicar isso? Aluno Nilson. Primeiro, querido, se eu disse aqui que a arca foi destruída, eu acho que eu errei. Eu não quis dizer isso. Não se sabe onde está a arca, certo? Não se sabe. Eu acredito que um dia ela pode ainda aparecer ou não, mas não se sabe. A arca da aliança descrita lá. Agora, tudo que Moisés recebeu no monte Sinai, ou Monte Horebe, ele teve uma visão do céu. Em outras palavras, o que foi construído aqui na terra é que existe algo similar no céu. Aqui, o que Moisés construiu é o imperfeito. O perfeito está lá. A arca que João viu não é a arca da aliança que Moisés construiu. A arca que João viu é a arca verdadeira. Está no Santíssimo, lá no céu. Essa arca, certamente, é a presença de Deus, onde Deus está. Não seria uma caixa, mas seria um local onde Deus estaria. Porque o que faria uma caixa lá no céu? A caixa aqui na terra, que era a arca, tinha a vara, as tábuas da lei e a vasilha com maná, que representava aquilo que Deus tinha dado ao povo. E lá no céu, essa arca deve ter algo representativo nessa área, aquilo que Deus tem para o povo, que é Ele mesmo. Assim, essa arca que está no céu não é a arca da aliança. E essa visão que João teve, ele viu os originais, a perfeição, aquilo que teve seus similares, seu genérico aqui na terra. O perfeito, o oficial, o verdadeiro é lá em cima. E aquilo que Moisés fez são os genéricos para o povo caminhar por ela e vendo-a daquilo que tem a sua originalidade no céu. Tem outra pergunta? Temos sim, do Paulo Ribeirão, do aluno Edson. A Bíblia diz que Jesus recebeu um corpo semelhante ao nosso. Isto diz respeito que ele não foi gerado como nós, sem pecado, e na vinda de Cristo para arrebatamento, igreja, receberemos um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Qual a semelhança? Olha, meu filho, Jesus de Nazaré, ele comeu, e ele ficou com as marcas dos pregos nas mãos, nos pés, e a marca da lança ao lado. A semelhança, conforme entendemos, é um corpo igual ao de Cristo. A mesma matéria que aquele corpo físico de Cristo, após ressuscitar, recebeu, carne e osso, de origem desconhecida, que Deus fez, transformou o corpo num corpo que suportaria a dimensão celestial, entra na dimensão celestial. Este nosso corpo será transformado num corpo semelhante ao de Jesus. Assim, literalmente, não pode haver o corpo físico de Cristo transformado num corpo de glória e o nosso corpo físico ser transformado num corpo de menos glória. Certo? Porque a glória aí não é glória para governar, não é glória de Deus, é a glória do corpo. Algo que vem diretamente de Deus, doada para nós. Em outras palavras, é um corpo igual ao de Jesus de Nazaré, após ressuscitar, ou seja, que pode comer, atravessar as paredes, viajar a longa distância e aparecer
em qualquer lugar, mesmo em ambientes fechados, como apareceu o corpo de Cristo. Deixe-me voltar agora para o final do assunto. Se der tempo, a gente vai perguntar se tem alguma resposta aí. 6.3.1 Fatos e resultado da ascensão. Várias vezes a exaltação de Cristo é relatada no Novo Testamento. Lemos que Cristo foi coroado de honra e glória, Hebreus 2:9. A glória aparece em seu atual corpo de glória, Filipenses 3:21. João viu neste corpo na ilha de Patmos, este corpo glorificado, brilhando. Certo? Quanto ao resultado de sua ascensão? Primeiro, ele não está apenas no céu, mas espiritualmente em toda parte, pois ele enche todas as coisas, Efésios 4:10, pelo seu Espírito. Assim sendo, ele é alvo de uma adoração ideal para toda a humanidade, conforme 1 Coríntios 1:2. E Cristo levou cativo o cativeiro, Efésios 4:8. Isto pode significar, como é defendido na nossa doutrina, por mais de 98% dos seus eruditos, pode significar que os crentes do Antigo Testamento não estão mais no Hades. Isto é provado, porque quando Paulo foi ao céu, já vimos aqui se foi Paulo mesmo, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1-4, ele disse que os crentes salvos estavam lá. Repetindo, isto pode significar que os crentes do Antigo Testamento não estão mais no Hades, mas foram transferidos para o céu. E que o crente do Novo Testamento vai imediatamente para a presença de Cristo quando dorme. Filipenses 1:23, 2 Coríntios 5, 6 e 8. Terceiro, Cristo entrou para seu ministério sacerdotal no céu. Quarto, Cristo concedeu os dons aos seus, Efésios 4, 8-13. 1 Coríntios 12, 4-11. Ele derramou seu espírito sobre seu povo. Tem alguma pergunta? Temos uma pergunta sobre a atividade do Paulo Salgueiro, do aluno Saulo. Estou informado que a coordenação da STEADEB havia enviado o restante do material que faltava para fazermos as atividades da disciplina. Porém, esse material não chegou ao Polo. Como fazer as atividades? Meu filho, observe, eu recebi no Fórum de Dúvidas várias mensagens sobre isso. E digo a você que fiquei constrangido, falei com Midian Pessoa, que é a coordenadora pedagógica, e ela enviou. Certo? Ela enviou. Eu aconselharia, meu jovem, e meu xará, que você entrasse em contato com lá, ou colocasse isso no Fórum de Dúvidas, que eu amanhã de manhã abro, na segunda-feira estou lá no terrão e faço ela saber novamente, para saber qual é o problema, tá certo? Quanto a isso, não tenha problema que você enviando para o Fórum de Dúvida, que fica mais oficial, eu peço para ela abrir. Porque isto é a área da coordenadora pedagógica, tá bom? Tem a outra pergunta? Temos mais uma do Paulo Cabrobó. Estamos encerrando mais um módulo e queremos agradecer ao professor pela sua dedicação e contribuir para o nosso aprendizado. Parabéns. Quem agradece sou eu. Vou dizer uma coisa a você. Está vendo esses cabelos brancos que você está vendo? Isso aqui é experiência de vida, mas quando fica diante de câmera, fica perturbadíssimo, preocupado. Eu não tenho essa experiência, não tenho esse jeito de ficar diante de câmera. Uma coisa eu digo a você, eu amo a Jesus e amo a palavra de Deus, e o que eu faço, amo de todo o coração. Tem mais outra pergunta? Então, queridos, vocês veem aí a conclusão, embora seja de extrema importância. Se quisermos ter uma redenção completa, não podemos parar na morte de Cristo, pois a ressurreição física, a ascensão e a exaltação de Cristo precisam também ser fato histórico. Logo, voltando ao nosso assunto anterior, vimos que Cristo Jesus era 100% humano. Ele tinha corpo, tinha alma e tinha espírito. Vocês têm aí na vossa aula. Agora deixe-me dizer, será que ele era Deus? Era Deus. E como eu posso provar que ele é Deus? Quem prova é a Bíblia. Então, toda discussão, toda dúvida que podemos ter, quem prova é a Bíblia. Primeiro, quem diz que Jesus é Deus é o próprio Pai. Cristo diz, mas o Pai também diz.
Lá no capítulo 4 de Mateus, quando Jesus acaba de sair da água e do seu batismo, diz que o céu se abriu, o Espírito Santo ficou sobre ele. Então, o Filho estava em forma humana, o Espírito Santo em forma corpórea de pomba, e a voz do céu bradou: este é o meu Filho amado, a ele ouvi, em quem me comprazo. Então o céu está dizendo que Jesus é Deus. Lá em Marcos, capítulo 5, versículo 7, se não me falha a memória, quando Jesus vai para Gadara, um homem demoniado, possesso de demônios, lança-se aos pés de Jesus. E a gente lê que não é o homem que fala, mas os demônios que estão no homem chamado, no homem demoniado. Aí os demônios dizem assim: que vieste ter conosco quanto do tempo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Opa, o inferno está dizendo que Jesus é o Filho de Deus, logo é Deus. Então o céu disse que ele era Deus, o inferno disse que ele é Deus. Então a gente já viu que ele era homem, agora estamos vendo que ele é Deus. Mas só faltava agora a igreja, seu povo, dizer que ele é Deus. Foi a leitura desta tarde. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e aquilo que não foi feito é que ele não fez. E este Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a Bíblia está mostrando que ele era Deus e ele era homem. Quanto à compreensão dessas coisas, digo a você com toda certeza, é algo que ele quer falar, ele quer te dizer, ele quer lhe mostrar, ele quer ensinar você para você compreender isso. Acredito que basta uma dedicação mais forte e um desejo intenso de aprender sobre as coisas de Deus. Bem, aqui está a paz do Senhor para todos. Não estão vendo aí, encontro vocês no chat, tem 4 pontos de interrogação. Por quê? Explico a vocês. Eu não tenho culpa. Sou escalado aos sábados para dar aula no interior. Como supervisor das extensões, eu tenho que estar dando aula nas extensões. De hoje a 8 eu estou dando aula na extensão Caruaru. Logo, como nós saímos de 8 da manhã, não terei tempo. Mas fica o fórum de dúvidas. Vocês põem qualquer coisa lá e a gente vai sempre abrir para tentar responder a vocês. Queridos, me desculpe por tudo. Um abraço e a paz do Senhor a todos vocês. Amém. Curvemos nossas cabeças. Quer falar, Luciano? Agradecer a participação de todos e até a próxima aula. Então vamos curvar nossas cabeças e agradecer a Deus por tudo. Pai Santo que estás nos céus, te agradecemos todas essas coisas em nome do Senhor Jesus. Que tudo fique gravado em nossa mente para que possamos pôr em uso. Abençoe o ministério da tua igreja, o pastor Ailton e a direção da escola. E as demais pessoas que lhe assessoram. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor.